Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos abordar o capítulo 43, intitulado Na Mediunidade, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afaças, assim, ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A mediunidade é uma faculdade natural, humana, constituindo meio de comunicação entre o mundo material e o plano espiritual. O apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, compara a mediunidade a um tesouro que é carregado em vasos de barro, representando estes cada médium num chamamento a que cuidem desse tesouro da melhor forma possível, para que, sabendo utilizar com responsabilidade, possa crescer, se aperfeiçoar. O compromisso mediúnico, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção que o espírito, quando ainda no mundo espiritual, analisando suas necessidades
pede, aceita, submete-se a preparos demorados, visando preparar-se para, entendendo a finalidade da mediunidade, no mediunato neste caso, ou na mediunidade generalizada, oferecer o melhor de si para que o outro, encarnado ou desencarnado, fique muito bem. Por isso, aquele que detém a mediunidade não pode esquecer que ele está na posição de instrumento da espiritualidade, não só em favor do seu próprio crescimento, como ao bem do outro. Diante disso, o médium é uma pessoa como as demais, não sendo superior a ninguém. Um espírito em luta, buscando renovar-se no bem. Como tal, necessita ser tratado nem como melhor ou superior, mas igual a todos, envolvido em necessidades e condições que lhe possibilitem vencer, como em todas as atividades humanas em que é natural que a criatura busque a melhoria e o aperfeiçoamento. Se este desejo de aperfeiçoar acontece nos diversos setores da vida material, que é passageira, transitória, o que dizer das realizações do espírito imortal, cujo aprendizado continuará no mundo espiritual? Vivendo em um mundo material com tantos chamamentos, revelando a ausência do Evangelho nos corações, o médium, que como os demais realiza a sua caminhada redentora no exercício da sua mediunidade, pode, face à sua sensibilidade aflorada, ressentir-se desse estado de coisas e algumas vezes vacilar, deixando-se envolver por receios e dúvidas. É necessário, porém, que o médium guarde no coração o desejo de, pelo estudo, pelo trabalho e pelo amor, sobrepor-se ao meio ambiente com firmeza, confiança, decisão, consciente de suas responsabilidades para ser o instrumento, de barro sim, mas espiritualizado, das vozes do Senhor. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Vamos agora ouvir, na voz de Tim e Vanessa, a canção chamada Médiuns. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão.
transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos cegos